Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e hoje, sexta-feira, é dia de Rolo de Filme, o vídeo em que eu faço um compilado das principais notícias da semana no mundo do audiovisual, dos filmes e das séries, sempre sem te enrolar, sempre jogando limpo. Se você clicou só pela notícia a título do vídeo, não tem problema, é só clicar aqui na timeline e ir direto para ela. E se é só ela que te interessa, eu não vou te enrolar, é só assistir ao conteúdo específico. Mas claro, eu te convido sempre a ficar comigo durante todo o vídeo. Se você gosta de filmes e séries, tem muita coisa nesse vídeo aqui pra gente conversar, beleza? E hoje eu vou começar direto pela notícia que dá título ao vídeo. A nossa notícia principal e como isso é escolhido é de acordo com o meu interesse, obviamente. Essa foi a notícia, no entanto, que mais chamou atenção talvez hoje nas redes sociais e tal, que é a volta de Ted Lasso. Uma das séries mais premiadas dos últimos tempos, uma das melhores também, uma das minhas favoritas, se confirmou a quarta temporada. A Apple TV Plus foi lá e anunciou o retorno do Ted Lasso, do Jason Sudeikis, enfim, a série está confirmada para voltar para sua quarta temporada, tá? Ainda não tem data para isso acontecer, mas a confirmação foi hoje e as gravações, segundo eu consegui apurar por aí, já devem começar nesse verão lá do Hemisfério Norte, também conhecido para nós como meio do ano. Então, já é uma coisa que parece estar bem encaminhada, tá? Ted Lasso teve 3 temporadas. A terceira temporada pareceu ter concluído perfeitamente a história, inclusive foi uma coisa que eu elogiei na época de saber quando terminar, terminou redondinho e a gente vai falar mais sobre isso logo em seguida. Teve 13 Emmys ao longo das suas dessas 3 temporadas, foi indicado a 61 vezes, só o Jason Sudeikis, que é o protagonista e também uma das mentes criativas por trás da série, venceu o Emmy 2 vezes em 2021 e 2022 como melhor ator de série de comédia. Tudo dependia, aparentemente, do Jason Sudeikis, dele se convencer, ou dele ter certeza, ou dele afirmar que ele queria voltar a esse personagem, a esse universo tão icônico, tá? Foi mais de um ano de especulação desse retorno, e aí que eu faço esse disclaimer, digamos assim, de que eu mesmo achava que a série tinha fechado muito redondinha, como eu disse, mas assim que eu vi a possibilidade de retornar, eu fiquei absolutamente animado e azar se não é pra voltar, tem que voltar sim, não faz tanto tempo assim que acabou, foi em maio de 2023, então acho que é uma série que dá sim, com certeza, para ter um retorno bem interessante. Isso sempre existe um risco de não ser o que as pessoas esperam e tal, mas eu tô disposto a viver esse risco, assim como eu acho que a maioria das pessoas, tá? Uma declaração do Matt Cherniss, que é o chefe de programação da Apple TV Plus, num comunicado, tá? Ele disse, né, sustentando a necessidade, enfim, desse retorno de Ted Lasso, que a série tem sido nada menos que um fenômeno, inspirando uma base de fãs muito grandes, muito apaixonada, e proporcionando alegrias e risadas sem fim, enquanto espalha bondade, compaixão e uma crença inabalável. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais de Ted Lasso. Toda vez que eu falo dessa série é isso. Não é o futebol, é uma realidade muito distante do que é o futebol de verdade, mas é uma série que renova a nossa fé na humanidade de alguma forma, nos deixa mais contentes e felizes de viver no mundo em que a gente vive, ver o lado positivo das coisas. Esse eu acho que é a grande mensagem e o grande tom de Ted Lasso, junto com a comédia. É uma série muito engraçada e muito bem escrita também, tá? Mas é sempre essa mensagem que fica, na minha opinião. Enfim, todo mundo na Apple tá empolgado, aparentemente, segundo esse comunicado do chefe de programação, tá? Em fevereiro, antes de haver essa confirmação da Apple, o Bill Lawrence, que é um dos co-criadores e também produtor executivo, ele disse que todo mundo envolvido em Ted Lasso estava dizendo a mesma coisa, que se o líder dessa galera, digamos assim, que é o Jason Sudeikis, resolvesse falar quando ele estava pronto para retornar ao personagem, retornar a esse universo, todo mundo embarcaria nessa nova aventura, tá? Alguns detalhes que a gente já tem, segundo algumas matérias na imprensa internacional, do que pode vir a acontecer nessa nova temporada, né?
de novo, tudo fechou muito bem, o Ted Lasso voltou para os Estados Unidos, spoiler, né? Se tu tá vendo isso aqui, tu sabe que vai ter spoiler. Voltou para os Estados Unidos, tudo ficou bem encaminhado, mas aparentemente o que vai acontecer agora é que o Ted vai estar treinando um time feminino na quarta temporada e existe um gancho para isso, porque no final da terceira temporada, a Keely Jones, né, que é vivida pela Juno Temple, ela propôs para a dona do Richmond, a Rebecca, que o clube estava na hora do clube criar um time feminino. Então talvez isso pode ser um gancho, e isso foi comentado em alguns lugares, para que Ted Lasso volte. A Warner, que é a produtora de Ted Lasso, renovou já, não especificamente para isso, tá? Mas renovou contratos da Hannah Waddington, que é a Rebecca, do Brett Goldstein, que é o Roy Kent, e também tem depois jogador que depois vira assistente técnico, e é um cara que também escreve bastante coisa. Ele inclusive tem contribuições em Ted Lasso, e agora a série Shrinking, ele que tá por trás e tal. Então um personagem muito icônico, também teve o seu contrato renovado. E o Jeremy Swift, que é o diretor de futebol do Richmond, o Leslie Higgins, também teve seu contrato renovado. Isso já dava a crer que uma quarta temporada estava sendo planejada, levando em conta que esses atores tão icônicos da série tiveram seus contratos renovados, tá? Teve um comunicado também do próprio Jason Sudeikis, falando do porquê de voltar a série, né? Agora comemorando inclusive essa volta. Ele fala que enquanto todos nós continuamos a viver em um mundo onde tantos fatores nos condicionaram a olhar antes de saltar, na quarta temporada o pessoal do AFC Richmond aprenderá a saltar antes de olhar, descobrindo que onde quer que caiam é exatamente onde deveriam estar. Então, isso também tem muito da vibe de Ted Lasso, parece fazer muito sentido, tá? Lembrando aqui, eu falei rapidamente, mas só para quem não lembra, mas de novo, spoiler, a terceira temporada termina quando o Ted decide voltar para os Estados Unidos para ficar mais perto do filho dele e da sua ex-mulher, sugerindo ali que eles poderiam estar se reconciliando, e esse foi o grande drama do personagem ao longo da série, enquanto os outros membros ali do AFC Richmond foram seguindo os seus caminhos, as suas vidas com destinos diferentes. Então assim, eu tô muito empolgado porque pode vir a acontecer. Essa para mim é uma notícia a ser mais comemorada ao longo do dia de hoje, dessa sexta-feira, dia 14 de março. Avançando na nossa pauta, um tema um pouco mais delicado aqui. Jonathan Majors. Saiu agora uma grande reportagem do Hollywood Reporter, eu vou tentar deixar linkado aqui na descrição, para quem quiser ler, se aprofundar, em que traz o ator de volta aos holofotes aí pela primeira vez depois de um certo tempo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque para quem não lembra, ou para quem não sabe, enfim, e também para quem sabe, vamos relembrar aqui o que aconteceu. O Jonathan Majors, ele vivia franca ascensão em Hollywood, era um sucesso de bilheteria com o Creed 3, vivendo o antagonista do Adonis Creed. Ele estava no filme da Marvel, o Homem-Formiga e a Vespa, que apesar de ter sido, enfim, né? Ele especificamente foi bem elogiado. E ele tinha inclusive sido indicado ao Emmy poucos anos antes por conta da atuação dele na série Lovecraft Country, da HBO. Então era um cara que estava assim, muito em alta em Hollywood, estava com vários projetos. Por exemplo, ele estava prestes, dizem, a ser o foco de uma campanha, de um investimento de campanha para o Oscar, por um filme chamado Magazine Dreams, em que ele vive um fisiculturista, tá? Esse drama independente, os direitos de distribuição dele foram adquiridos pela Searchlight Pictures, que pertence à Disney, que comprou os direitos do filme logo depois da estreia do filme, que foi bem aclamada, em Sundance, em 2023, tá? Um dos motivos dessa aclamada estreia, a atuação do Jonathan Majors. O filme vai ser lançado agora, dia 21 de março, daí esse retorno, enfim, essa aparição do Jonathan Majors na imprensa. Por que ele sumiu? Porque tudo isso meio que foi, de certa forma, por água abaixo, quando em dezembro de 2023 ele foi condenado por uma acusação de agressão em terceiro grau e uma acusação de assédio
de segundo grau contra a ex-namorada dele, a dançarina Grace Jabari. Ela é uma dançarina britânica, tá? Isso foi, na época, um dos assuntos mais comentados dos bastidores, enfim, de Hollywood, porque ele foi, como eu disse, condenado, né? Ele foi, segundo o júri, responsável por um corte atrás da orelha dela e de um dedo fraturado. Ele teve liberdade condicional e precisou passar por um programa de intervenção contra a violência doméstica de 52 semanas. O que aconteceu em meio a tudo isso e pós tudo isso? Ele foi demitido da Marvel, ele seria o sucessor do Thanos nos vilões de Vingadores, enfim, ele acabou sendo demitido, foi dispensado da agência de gestão de carreira dele e, além disso, a Searchlight acabou largando o projeto do Magazine Dreams, esse filme que eu comentei que estreou em Sundance, que vai ter sua estreia no dia 21 de março. Hoje, esse filme está com uma distribuidora bem menor, que é a Bria Cliff Entertainment. Então, até isso aconteceu, até o filme acabou tendo problemas por conta disso. Nessa reportagem, finalmente, e é óbvio que isso vem no momento em que o filme vai ser lançado, óbvio que existem interesses por conta disso, mas é uma reportagem que se aprofunda muito na vida pessoal dele e em tudo que aconteceu. Ele se abre de uma forma que ele não tinha feito até então, assim, desde então ele meio que deu uma sumida, buscando, claro, uma espécie de redenção também. Apesar do tom dele não ser combativo nem nada assim, ele parece mais tentando se reconciliar com tudo isso e cogitando o que vai acontecer, cogitando ainda ter uma carreira em Hollywood, tá? E isso é por isso que eu tô trazendo essa notícia, pra gente conversar aqui sobre o que vai acontecer com o Jonathan Majors e, mais do que isso, qual é o futuro, se é que ele existe, de pessoas que cometem atos condenáveis, são julgadas por isso, mas não só pelos tribunais, mas pelo tribunal da internet, da mídia, enfim. Como alguém que tem os seus erros, enfim, seus crimes tão expostos, pode pensar numa espécie de redenção. A gente tem casos em que isso aconteceu, mas nos dias de hoje, como isso acontece? E eu quero muito especular o que vai acontecer com o Jonathan Majors. A reportagem tem algumas questões interessantes. Por exemplo, ela houve nomes importantes e conhecidos da indústria. O principal deles, eu diria, por conta da relação que todo mundo vai associar de um dos últimos filmes do Jonathan Majors, é o Michael B. Jordan, né, com quem ele contracenou no último Creed. Ele chegou a dizer, ele disse para a reportagem do Hollywood Reporter que adoraria fazer Creed 4 junto com o Jonathan Majors, entre outros projetos. Isso é uma declaração forte que não se imaginaria ali na época em que isso estava no meio tudo isso estava no furacão dos acontecimentos. Hoje já existe essa aceitação e essa frase do Michael B. Jordan foi uma das que chamou a atenção. O Jonathan Majors indicou algumas pessoas para o Hollywood Reporter falar, óbvio, mas vários produtores, enfim, outras pessoas de Hollywood que o Hollywood Reporter ouviu, foi sem o Jonathan Majors saber. O Michael B. Jordan foi um dos que ele indicou, tá? Um outro nome que chama atenção aqui é a Whoopi Goldberg, né? Ela contracenou com ele no primeiro papel dele na televisão, numa minissérie chamada When We Rise, de 2017. E ela tem uma postura que é também de falar sobre a condenação além da conta das pessoas em geral hoje em dia. Ela fala, ele foi preso, foi a julgamento, fez o que tinha que fazer, não sei mais o que querem dele. E esse é o grande ponto, assim. Com a justiça, as questões, tudo que ele fez está quitado. O que impede ele de voltar? Será que estúdios vão apostar nele em contratos, sabendo que vai existir uma onda de cancelamento, uma onda de protestos? Essa é a grande questão. É isso que eu fico na dúvida. Um outro cara que falou, que elogiou ele e tal, foi o Matthew McConaughey, que atuou com ele em White Boy Rick, filme de 2018. E ele disse, conheço e vejo nele alguém que está sempre buscando melhorar como ser humano, homem e ator. Eu acredito nele. Então, mais uma declaração forte. Para não dizer que eu só trouxe as coisas positivas aqui, a Maura Hopper, uma das ex-namoradas do Jonathan Majors, que foi ouvida, inclusive, em depoimentos pré-julgamento, e ela também alegou abuso emocional,
enfim, por parte dele, ela diz que não está convencida do retorno dele, fala que não se importa com os filmes que ele vai atuar, e aí ela fala: o que você ganha no final de um curso de violência doméstica de 52 semanas? As vítimas recebem algum tipo de atualização? Como eu poderia saber se ele mudou? Não vejo redenção aqui. Aí fica a questão. Ela comenta da pena ter sido branda, porém, como eu disse, até que ponto as pessoas precisam pagar além do que a justiça determina? Eu sempre fico me perguntando isso. Isso não é passar pano para ninguém, mas é ser realista, tentar ser realista nesse mundo em que a sociedade julga além do que a justiça, que é quem deveria julgar, impõe certas penas não, né, mais invisíveis. Então, o que eu acho, e pelo que eu li na reportagem e tal, vai depender muito do quão elogiado ele vai ser nesse filme, para que alguém resolva apostar nele de novo. A gente está falando também de um homem negro, é mais fácil, a hipocrisia grande aqui, os grandes estúdios, enfim, também abandonam pessoas que vêm de minorias com mais facilidade. Isso precisa ser dito. Então, o que vai acontecer? Eu acho que esse filme talvez vai dar muito o tom, né? Dependendo de como esse filme repercutir, como a atuação dele repercutir e como também ele vai se posicionar daqui pra frente. É mais um caso difícil, assim, da gente saber se vai haver um retorno. Existiram casos no passado, como eu disse, Mel Gibson e tal, mas hoje as circunstâncias hoje são diferentes, então a gente precisa observar. Mas eu queria deixar essa reflexão aqui. O que a pessoa precisa fazer? Ela nunca mais pode voltar depois de ser condenada por algum crime? Eu fico me questionando sempre. E, enfim, eu não vou nem opinar se ele tá arrependido ou não, não me cabe nesse caso. É mais pensar em termos práticos, assim. E alguém na matéria que eu não lembro quem também cita que esse filme pode ser sim uma espécie de redenção, ao mesmo tempo que ele, como qualquer pessoa, por melhor que seja, pode ser considerado substituível. Então, deixo a reflexão. E avançando na pauta aqui, quero falar com vocês agora de 2 trailers que saíram essa semana, tá? Um assunto mais leve aqui. Um deles, de um dos filmes que talvez vai ser um dos grandes investimentos aí desse ano, projetos que estão sendo bem aguardados, que é o de Lilo e Stitch. O live action, na verdade, remake live action de Lilo e Stitch, filme de 2002, né? Animação e tal. Eu me lembro muito, era criança, mas lembro muito de quando esse filme saiu, de ver no cinema e tudo mais. E ele ganhou agora o primeiro trailer completo, tá? O filme ele vai ser dirigido pelo Dean Fleischer Camp, que é o diretor de Marcel, A Concha de Sapatos, e ele vai ter o retorno do Chris Sanders como dublador do Stitch. Esse filme, ele entra, eu acho que eu já falei, mas ele estreia dia 22 de maio, ele entra num hall aí de lançamentos do Disney Plus, nessa aposta da Disney hall de lançamentos da Disney, porque eu falei Disney Plus porque ele originalmente foi pensado para ser um lançamento do Disney Plus, mas acabou sendo confirmado como uma estreia para os cinemas. E ele entra nesse hall aí de tentativas da Disney, das grandes apostas da Disney para fazer remakes live action de filmes, de animações do seu repertório, digamos assim, de sucessos no passado, tá? Por exemplo, o mais recente a gente teve Mufasa, que foi uma prequela, né, um prequel de Rei Leão, que arrecadou mais de 700 milhões de dólares pelo mundo. Então foi uma das grandes bilheterias do ano. E esse ano vai ter também, além de Lilo e Stitch, vai ter o remake em live action, que está causando muita polêmica, de Branca de Neve, que, enfim, por conta da escolha das atrizes e tal, tá tendo polêmica, mas isso é assunto para um outro momento. Então, assim, é mais uma tentativa da Disney que está apostando muito nesses remakes live action. Eu, pessoalmente, eu tenho uma certa dificuldade com o filme do O Rei Leão. Me pareceu um live action mais ou menos, porque não são leões de verdade e tudo mais. Eu achei que o filme não funcionou tão bem. Mas nesse caso, eu vendo o trailer, a atuação das atrizes e tal, interagindo com o Stitch, que não é um animal de verdade e, portanto, faz mais sentido que ele pareça uma coisa criada, me pareceu que é bem legal, assim, me pareceu ter uma vibe bem interessante e bem condizente com o filme lá de 2002, que, como eu disse, eu gosto muito, assim. Então, assistam o trailer, acho que tá bem legal, vale a pena, tem já legendado e tal, dublado também. Então, dia 22 de maio, e eu tô pensando também em fazer mais perto, de repente, uma crítica, lembrando do filme original lá de 2002, eu tenho pensado em fazer esse tipo de conteúdo aqui, comentem o que vocês acham.
Um outro trailer que eu gostaria de trazer, tá, pessoal? E esse tá entre os filmes que eu coloquei como que eu mais aguardo em 2025 e não me julguem, tá? Porque o filme é Sexta-feira Muito Louca 2. Por que eu digo não me julguem? Porque óbvio que não vai... Óbvio não, mas muito provavelmente não vai ser um dos filmes que eu vou colocar como os melhores. É um filme que... enfim, não dá pra comparar com a maior parte dos conteúdos que eu comento aqui. Mas eu vou sustentar o meu gosto aqui dizendo que esse filme é muito importante pra mim. O primeiro, né, o original de 2003, ou 2004, porque eu era pré-adolescente, eu assisti esse filme incontáveis vezes, né, produção da Disney e tal, e não me importa a qualidade, não me importa nada, eu tô realmente querendo ver o reencontro da Lindsay Lohan e da Jamie Lee Curtis, né? Enfim, tô empolgado, por isso que eu botei entre os mais aguardados do ano. Óbvio que eu sei que tecnicamente ele não se compara a tantos outros, mas eu não tô nem aí, podem me julgar à vontade, eu aguardo por esse filme. Mas não quer dizer que eu não vá ter algum tipo de decepção. Esse filme faz parte de uma questão da minha infância, praticamente pré-adolescência, né, e tal. E agora, mais de 20 anos depois, esse reencontro pode... É o melhor que eu faço, qualquer pessoa faz aí sem expectativas. Ainda assim, olhando o trailer, eu fiquei um pouco assim, será? Porque o trailer, ele mostra... Eu vou dar um spoiler, mais um daqueles trailers que dão certos spoilers, então fico alerta. E vai ter de novo a troca de corpo entre a mãe e a filha, mas não vai ser só entre elas, vai envolver também a filha da Anna, ou seja, da Lindsay Lohan, e neta da Tess, da Jamie Lee Curtis, e também uma outra menina que é tipo enteada da Anna e tal. Então vão ser 4 pessoas trocando de corpo, e o que não é um problema, mas me dá um pouco de ranço, porque quem quer ver essas duas novas atrizes? Ninguém, eu acho. As pessoas que vão ver querem ver a Jamie Lee Curtis e a Lindsay Lohan voltando aos papéis. Enfim, quer dizer que vai ser ruim? Não quer dizer, mas isso me deu uma leve brochada. Um outro ponto, no entanto, que faz eu ficar mais animado é que o teaser trailer ele confirma a volta de outros atores que faziam parte do primeiro filme, as colegas dela de banda, o padrasto dela e também o Chad Michael Murray, ator clássico dessa época aí de romances teen, One Tree Hill, a história de Cinderela e tudo mais, e de Sexta-feira Muito Louca. No trailer dá pra ver que ele vai voltar, então isso me deixou um pouco empolgado também. Enfim, vamos ver até que ponto a nostalgia vai sustentar, até que ponto essa nova história vai ser legal, vai ser um fracasso, enfim, eu tô aberto ao que vier. O filme vai ser lançado em 2025, mas ainda não tem data. Um detalhe, a direção mudou. Antes foi o Mark Waters, que dirigiu o filme lá de 2003, e a Nisha Ganatra agora é a diretora de Sexta-feira Muito Louca 2. Avançando a pauta mais uma vez, pessoal, agora para um assunto mais triste, tá? Mais delicado. E eu quis trazer só para dar um desfecho, se é que essa história vai acabar aqui, de uma notícia que eu comentei na semana passada, que é a respeito do Gene Hackman. Eu falava sobre o mistério que estava envolvendo a morte dele, da sua esposa e também do cachorro, né, do casal. Esse mistério está acabando, assim, meio que acabou já, mas a resolução dele é absolutamente super triste e eu queria só trazer para tentar dar um fechamento para isso aqui e trazer alguns outros detalhes do que está acontecendo, né, com essa história. Só para informar quem não sabe ou recapitular, o Gene Hackman ele morreu aos 95 anos e ele foi encontrado morto junto com a sua esposa, a Betsy Arakawa, que tinha 65 anos, 30 anos a menos que ele. Não se sabia como eles tinham morrido os dois e tal, estava muito na dúvida, mas o que aconteceu? O Gene Hackman ele morreu, segundo a polícia divulgou, devido a uma doença cardíaca com complicações do Alzheimer. Possivelmente, inclusive, é o que se acredita hoje, ele morreu uma semana depois da esposa dele. E as pessoas ficaram, mas como assim e tal? E aí, vale lembrar que ele tinha aparentemente Alzheimer avançado já. Então é possível que ele tenha perambulado pela casa por uma semana sem sequer saber o que tinha acontecido com a sua esposa, o que deixa isso ainda mais triste. Ela, por sua vez, morreu em decorrência do hantavirus,
que é uma doença transmitida, uma doença rara, tá? Transmitida por roedores e, enfim, por conta dessa dá uma síndrome pulmonar que é chamada de hantavírus. Então, muito louco. E isso, né, torna uma coisa ainda mais estranha e tal. O marca-passo dele, isso eu comentei no outro vídeo, teve a última atividade registrada no dia 18 de fevereiro e o corpo deles só foi ser encontrado vários dias depois, no dia 26 de fevereiro. Então ele ficou praticamente uma semana vivo ainda depois dela ter morrido, que é muito triste. Agora o que está acontecendo é que os representantes do espólio dele e da esposa estão buscando impedir que venha a público os relatórios de autópsia e detalhes da investigação, principalmente fotografias e vídeos que a polícia tem depois que entrou na casa. O objetivo de fazer isso é respeitar a privacidade deles. Lembrando que eles viveram... o Gene Hackman se distanciou dos holofotes faz quase 30 anos e eles viveram uma vida muito mais íntima, assim, muito mais privada do olhar do mundo. Então, essa privacidade deveria ser respeitada nesse momento e eles estão pedindo isso, tá? A própria lei do Novo México, onde ele morava em Santa Fé, impede o acesso público a imagens sensíveis, tá? Só que, ao mesmo tempo, a maioria das investigações de mortes que são conduzidas pela polícia e os relatórios de autópsia dos médicos que investigam tudo costumam ser considerados registros públicos, ou seja, vêm a público e são mostrados, né, por uma forma de garantir transparência e responsabilidade. Um dos contrapontos né, de fato trazer à tona esses materiais e tal, além dessa questão de transparência, é garantir que a investigação seja feita com responsabilidade e tal, mas também uma preocupação de saúde pública por conta do hantavírus envolvido, né? Que, como eu disse, é um vírus raro, transmitido por roedores. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu espero que isso não vire um festival realmente de violação da privacidade desse casal depois de morto, que se algo vier a público não entre, assim, não mostre imagens deles mortos, nem nada assim. Não gostaria mesmo de ver nada disso vazado, e eu espero que essa história esteja chegando ao fim. Como eu disse, é um desfecho muito triste, mas que ainda está sendo discutido alguns detalhes sobre isso. Eu quis trazer isso para a gente tentar dar um fechamento nessa história e vamos ver o que acontece daqui para frente, mas enfim, muito triste. Um outro ponto, tá, pessoal? Agora voltando a questões de bilheteria de Hollywood. Mickey 17, filme que eu já publiquei crítica aqui no canal, um filme que eu gostei, o novo filme do Bong Joon-ho, diretor de Parasita, e com Robert Pattinson no papel principal, ele tá fracassando nas bilheterias domésticas. No fim de semana fez 19 milhões de dólares de arrecadação de bilheteria e começa a encontrar um caminho difícil para se tornar lucrativo, considerando que o orçamento do filme foi de 118 milhões de dólares. E isso é foco de uma matéria da Variety que fala sobre os desafios da Warner com esse filme e com outros que vão acontecer, que vão surgir esse ano, tá? Porque a Warner não tem muito o que fazer, segundo essa matéria da Variety, e faz todo sentido, a não ser enfrentar esses desafios, tá? Porque além de Mickey 17, do Bong Joon-ho, a Warner tem previsto para esse ano pelo menos 2 filmes que podem enfrentar problemas parecidos, tá? Um deles é o filme de terror Sinners, do Ryan Coogler, que vai estrear em abril. Ryan Coogler, diretor de Pantera Negra. E depois One Battle After Another, novo filme do Paul Thomas Anderson, que está previsto para agosto. São filmes de diretores que têm esse traço autoral, e aí sempre existe essa dúvida, essa interrogação de se eles vão representar sucessos de público ou apenas da crítica, como que vai ser. Vale lembrar, claro, que, né, os 2 filmes têm um orçamento grande também. O Sinners é de 90 milhões de dólares de produção e o One Battle After Another de 100 milhões de dólares, tá? Isso coloca na Warner alguns desafios interessantes para esse ano. Sim, vale lembrar que os 2 filmes, o Sinners, por exemplo, ele vai ter o Michael B. Jordan, que é um ator que está absolutamente em destaque nos últimos anos. O Ryan Coogler
é responsável pelo sucesso de Pantera Negra, né, que é o diretor, e o filme do Paul Thomas Anderson é estrelado pelo Leonardo DiCaprio, né, um outro nome absolutamente pesado, e vai ser o primeiro filme dele desde Assassinos da Lua das Flores, do Martin Scorsese. Isso coloca, como eu disse, um desafio. São 2 filmes de grande orçamento, além do Mickey 17, e que podem, talvez, a gente não sabe ainda, ter um comportamento parecido nas bilheterias. Não sabemos o que vai acontecer. E, além disso, a Warner não tem um grande, assim, um catálogo vasto de lançamentos para esse ano que possa colocar a coisa totalmente no verde. A exceção aqui, a única, eu diria, e a Variety cita também, é o Superman, né? O novo filme que vai inaugurar a nova fase da DC Studios, e que é o grande esforço do James Gunn, né? E aí, o que é esse filme, basicamente, que tem pra salvar, assim, né? Além desse filme, a única grande aposta para super-heróis é o novo filme do Batman, também com Robert Pattinson, mas que só vai estrear, só está previsto para 2027. Então, provavelmente mais de 2 anos aí, sem ter um outro grande lançamento de super-herói, além do Super-Homem desse ano. Vale lembrar ainda que no ano passado, Coringa Delírio A2 foi um fracasso de bilheteria comparado ao primeiro filme, lá de 2019, e teve um orçamento quase 2 vezes maior do que o de Mickey 17. Foi realmente um grande investimento. Vale a gente trazer aqui um certo contexto, tá? Porque isso não é essa situação não é uma exclusividade da Warner Bros. A Apple, por exemplo, investiu 200 milhões em Assassinos da Lua das Flores, lançado no ano passado, aliás, no ano retrasado, né, 2023, e investiu praticamente a mesma coisa em Napoleão. O filme, para mim, foi um dos piores daquele ano, tá? Supostamente, a Apple também, isso é só especulado por enquanto, gastou até 300 milhões de dólares em Fórmula 1, F1. O novo filme do Joseph Kosinski, que é o mesmo diretor de Top Gun Maverick, e que vai ter o Brad Pitt no papel principal, e ele vai lançar nos cinemas nesse verão do Hemisfério Norte. Agora, no meio do ano, deve ser um grande lançamento, mas é um filme de orçamento muito grande, tá? Inclusive, ele deve fazer uma parceria, tá? A Apple deve fazer uma parceria com a Warner para fazer esse lançamento nos cinemas. A Apple já fez isso com outras distribuidoras, outros estúdios, fez isso com a Paramount, com a Sony e com a Universal em outros filmes. The Electric State, filme que estreou hoje, ainda falando desse contexto de filmes de grande orçamento, estreou hoje na Netflix, eu não assisti ainda, tá? É um novo filme dos irmãos Russo. Ele teve um orçamento também de 300 milhões de dólares. Ele vai ser lançado diretamente ele foi lançado diretamente no streaming e não vai ter um grande circuito nos cinemas, talvez algumas salas selecionadas só nos Estados Unidos, enfim. Então, não dá para fazer a mesma análise que a gente faz com estúdios que fazem lançamento principal no cinema, mas é um filme de um orçamento gigantesco que foi praticamente direto para o streaming, tá? Um outro caso, ainda para acrescentar no contexto aqui, é o calendário de lançamentos da Marvel dentro da Disney, né? O Capitão América Admirável Mundo Novo não teve uma recepção muito boa, não dá para dizer que foi um grande sucesso, e então é mais um ponto a ser considerado aqui. Lembrando que a Marvel, né, dentro da Disney, ainda tem outros lançamentos importantes esse ano, que a gente precisa ver como vão ir. Quarteto Fantástico é um deles e Thunderbolts também. A última pauta aqui, pessoal, do nosso rolo de filme, que eu gostaria de comentar com vocês, é John Wick 5. Segundo a Lionsgate, o filme tem o desenvolvimento confirmado. Essa foi a notícia de 2 dias atrás em diversos portais. Segundo a Jennifer Brown, que é diretora de produtos e experiência da Lionsgate, John Wick 5 vai rolar. Vai acontecer. Ela falou sobre isso na abertura de um evento chamado John Wick Experience, que aconteceu em Las Vegas. E ela fala isso como, não sei se uma forma de realmente tá falando a verdade que vai acontecer o 5º filme, ou também para reacender um pouco dessa discussão, lembrando que eles têm Bailarina hoje, que é o primeiro filme spin-off da franquia John Wick, vai ter Ana de Armas no papel principal, e é um dos filmes que eu mais aguardo esse ano.
Então, talvez possa ter um pouco a ver com isso, mas ela falou que o universo de John Wick continua a crescer e se expandir. E, claro, anunciamos também que estamos trabalhando em um 5º filme de John Wick. Isso, obviamente, leva a pergunta, tá, mas como assim? Spoiler, tá? Se ele morreu no 4º filme. Quando eu fiz a minha crítica do filme, do 4, que por sinal eu adorei, e antes dela, tá aqui no canal, e antes dela, inclusive, eu fiz vários vídeos recapitulando sobre tudo que acontece na franquia John Wick. Se você quiser lembrar, é só ir lá e assistir. Eu falei, galera, ele morreu, mas ele pode não ter morrido. É muito fácil em Hollywood fazer isso, ressuscitar, dizer que não foi bem assim e tal. E o que ela disse é o seguinte: John Wick pode estar morto, mas estamos ansiosos para descobrir mais. O que seria descobrir mais, né? Enfim, talvez fazer alguma coisa dele, do passado dele, ou de fato mostrar que ele não morreu. Eu não duvido de absolutamente nada, e assim como algumas das coisas que eu comentei hoje, eu tô pronto para que isso aconteça, tá? Eu tô pronto para ver mais um John Wick, embora o Keanu Reeves já tenha declarado que não retornaria supostamente a um próximo filme. Ele reforça que o personagem morreu no John Wick 4 e tal, e aí só que ele mesmo diz, eu sei, em Hollywood você consegue fazer isso de reviver personagens, essa é a história de Hollywood, mas no momento não existe nada. Ele falou isso numa entrevista recente, antes desse comunicado, dessa declaração da Jennifer Brown, da Lionsgate. Então, o que eu acho? Eu acho que pode rolar sim. E se rolar, e se saírem mais notícias, eu vou comentar por aqui também. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Espero que vocês tenham gostado, mais uma vez, desse quadro semanal. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo. Até o próximo vídeo e tchau!